Mas o tema é ação e reação, né? E a lei, né, de ação e reação. E tem um episódio do Chico muito interessante, que ele diz que todos nós estamos implicados, né, na lei de justiça, na lei de ação e reação. E que a gente, dos nossos processos individuais, perante a justiça divina, nós temos alguns cumprimentos que seguem este propósito, né, de podermos espiar determinadas provas que estejam implicadas conosco. Mas o Chico diz também que dentro dessas leis divinas, nós temos também as leis que cumprem as determinações de organização social. E ele diz que todos nós, quando ultrapassamos estas leis que regem a organização da vida, ele diz que nós também sofremos uma ação porque nós entramos na linha do prejuízo. Então, ele traz um exemplo muito interessante, prejuízo no sentido de nós todos termos um passado kármico, né, um passado ainda muito grande, e quando nós infringimos uma lei, nós entramos dentro da lei do prejuízo, que seria, por exemplo, quando numa autoestrada está colocado que é até 60, 70, 80 por hora, e a gente entra nessa estrada 100, 120, a gente entra nessa linha do prejuízo, ou seja, a gente infringe uma lei da Terra e a gente se coloca à mercê de algo que poderá vir a acontecer conosco, né, pelo fato de termos burlado uma lei que é de organização social, e aí nós vamos para o mundo espiritual na condição de suicidas, porque aquilo não estava posto para nós dentro da lei de ação e de reação. Nós é que, de certa forma, entramos dentro de uma condição de, muitas vezes, desatentos ou não estarmos cumprindo com essas obrigações que são nossas, né? Então, vejam, né, a gente está implicado dentro dessa lei de ação e reação, mas também fora daquilo que é da justiça divina, fica por nossa conta. Isso aí, Jairo, obrigado pelos comentários. Então, a gente vai iniciando, antes de eu entrar no livro, especificamente Ação e Reação, e eu queria só fazer um comentáriozinho do prefácio do livro No Mundo Maior, também do Chico Xavier e André Luiz. Então, ele fala ali no prefácio, isso é uma introdução para o nosso estudo, né? Então, no prefácio ele diz assim: dos quatro cantos da terra, diariamente, partem viajores humanos aos milhares, demandando o país da morte. Vão-se de ilustres centros da cultura europeia, de tumultuárias cidades americanas, de velhos círculos asiáticos, de ásperos climas africanos, procedem das metrópoles, das vilas, dos campos. Vivem nos montes da sublimação, vinculados aos deveres nobilitantes. Não, raros vivem nos montes de sublimação, vinculados aos deveres nobilitantes. A maioria constitui-se de menores de espírito, em luta pela outorga de títulos que se lhe exaltem a personalidade. Não chegaram a ser homens completos. Atravessaram a imensidão da humanidade em contínua experimentação. Quantos perdidos nos intricados meandros do materialismo cego, fiavam sem justificativa que no túmulo se lhes encerraria a memória. E se filiados a escolas religiosas, raros e situados, contavam levianos e inconsequentes, com privilégios que não fizeram por merecer. Então, aí ele faz várias perguntas, é muito interessante, depois vocês podem dar uma olhada nesse livro que é maravilhoso. E ele segue fazendo algumas perguntas, André Luiz. Onde albergar, então, a estranha e infinita caravana? Como designar a mesma estação de destino a viajantes de cultura, posição e bagagens tão diversas?
Como avaliar por bitola única recipientes tão heterogêneos? Pessoas tão diferentes, como que vai agrupar essas pessoas, né, depois da morte? O selvagem que haja eliminado os semelhantes a flechadas teria recebido no mundo as mesmas oportunidades de aprender que felicitam o europeu supercivilizado, que extermina o próximo a metralhadoras? Estariam ambos preparados ao ingresso definitivo no paraíso de bem-aventurança infindável, tão somente pelo batismo simbólico ou graças a tardio arrependimento no leito de morte? Isso o Marco falou anteriormente. Quantos anos de paciência e abnegação para completar a obra sublime do aperfeiçoamento da alma, né? Quantos anos para a gente ter este toque de alma? Então, quantos anos será preciso? Então, gente, eu vou compartilhar minha tela, mas uma palavra que a gente vai usar muito é quanto tempo. Tudo depende. Depende de nós. Vou compartilhar a tela com vocês aqui. Tudo depende da maneira como a gente vai viver. Então, neste primeiro slide, eu acho que vocês estão conseguindo compartilhar com vocês a tela. Tá aparecendo aqui sim, Lucy. Tá. Acho que é só tu apertar ali para apresentar, agora ele maximiza para nós. Apresentar, onde que eu... bem abaixo na direita. A apresentação do slide, isso. Isso aí, perfeito. Tá. Então, o primeiro slide, então, é uma sequência, na verdade, do que o Marcos estava falando, né? Esse livro é maravilhoso e a gente vai poder estudar ele um pouquinho, não todo o livro, porque é um livro maravilhoso e não tem como a gente estudar em uma hora. Mas aí o Marco vai ficar vendo para mim se tem alguém que quer fazer algum comentário, e se vocês quiserem, a gente vai devagarzinho e a gente vai usar umas 2 segundas, tá? Então, quem tiver um comentário, alguma coisa que falar, quem já leu esse livro vai estudar ele de novo, né? Vai ter um entendimento melhor, como eu tive também nessa segunda, terceira vez que eu leio, e quem não leu vai ter vontade de ler o livro. Então, essa aqui é como o Marco falou lá atrás, a gente vai estudar a Mansão Paz. Então, mais adiante, vocês vão ver que eu trouxe outro slide. Aqui nesse primeiro é uma frase do instrutor Druso, que é o diretor da Mansão Paz, faz 50 anos que ele é diretor lá. Então, ele diz: Oxalá, quando estivermos de novo no nevoeiro da carne, possamos também abrir o coração ao excelso amor de Jesus, para que não venhamos a falir nas provas necessárias. Então, vamos lá. Essa série de livros da André Luiz, ele fala do mundo espiritual, né? Então, na vida lá do mundo espiritual, a única hierarquia que tem é a moral. Então, os cargos mais elevados, as organizações, as responsabilidades, tudo é pela hierarquia moral. Mas a missão de André Luiz é, porém, a de revelar os tesouros de que somos herdeiros felizes na eternidade, riquezas imperecíveis em cuja posse jamais estaremos sem a indispensável aquisição de sabedoria e de amor. Então, aí estão as 2 asas que Emmanuel sempre fala: sabedoria e amor, para poder conseguir a famosa iluminação ao toque da alma. Aí ele segue falando, né? A morte, aí já é no livro Ação e Reação, tá? A morte a ninguém propiciará passaporte gratuito para a aventura celeste. Nunca promoverá compulsoriamente homens a anjos. Então, morreu, a gente morre com a nossa consciência e vai acordar com a nossa consciência. Cada criatura transporá essa aduana da eternidade com a exclusiva bagagem do que houver semeado.
e aprenderá que a ordem e a hierarquia, a paz do trabalho edificante, são característicos imutáveis da lei em toda parte. Qualquer lugar, qualquer mundo habitado, a ordem, né, vai ser a mesma. Ninguém depois do sepulcro gozará de um descanso que não tenha feito jus, porque o reino do Senhor não vem com aparências externas. Ah, esse aqui, desculpa, esse aqui ainda é no mundo maior, na jornada evolutiva. Aqui sim entraremos na ação e reação. Então, André Luiz fala assim que nessa região, é um pronto-socorro, né, um posto de socorro. Então, ele desvelou uma nesga das regiões inferiores a que se projeta a consciência culpada, além do corpo físico, para definir a importância da existência carnal, como sendo o verdadeiro favor da divina misericórdia, a fim de que nos adaptemos ao mecanismo da justiça. Então, nesse livro aqui, nós vamos falar sobre o instrutor Druso, que é o diretor da Mansão Paz, temos o assistente Silas, os alunos, neste caso, Hilário e André Luiz, que estão ali passaram 3 anos ali para estudar esse posto de socorro, a Mansão Paz, tirar os ensinamentos para nos repassar. Então, tem alguns casos de estudo aqui, que é o caso Antônio Olímpio, que nós vamos falar, então, que tem a sua esposa Alzira, o filho Luiz e os irmãos Clarindo e Leonel. Então, nós vamos ouvir muito falar neles ainda. E o Silas, que tem a mãe e o pai, e a madrasta Aida. Então, nós vamos falar também, se der tempo, nessa segunda ou depois, então, sobre exemplos de dívida agravada, né, quando a gente vem e agrava a nossa dívida, aqui quando reencarna, débito estacionário, quando a gente vem para dar um tempo aqui, né, falando de maneira jovem, vamos dar um tempo lá na Terra, o resgate interrompido, quando a gente não consegue fazer, tem que fazer, eu não consigo enxergar ali, mas depois do resgate interrompido, olhar no livro aqui, débito aliviado, né, quando a gente recebe uma moratória, e uma dívida expirante, né, quando termina a nossa dívida. Nesse livro também fala de resgates coletivos e outras coisas, mas a gente não vai falar hoje. Então, nós vamos falar só desses temas aqui, se der tempo. Que é semelhante, essa Mansão Paz, é uma notável escola de reajuste que Druso é o diretor abnegado e amigo. O estabelecimento situado nas regiões inferiores era bem uma espécie parecida de Mosteiro São Bernardo, em zona castigada por natureza hostil, com a diferença de que a neve quase constante em torno do célebre convento encravado nos desfiladeiros entre a Suíça e a Itália, era ali substituída pela sombra espessa, que naquela hora se adensava movimentada e terrível, ao redor da instituição, como se tocada por ventania incessante. Antes de a gente continuar falando, é só para deixar claro que tem vários lugares, né, vários postos de socorro, vários tipos de colônia. Vamos falar especificamente aqui desses espíritos que já desencarnam, né, alucinados, doentes, pela culpa, né, pelos erros que eles fizeram. Então, nós vamos falar aqui de mentes culpadas, de espíritos culpados. Então, aqui o pouso acolhedor, que permanece sob a jurisdição de nosso lar, está fundado há mais de 3 séculos, dedicando-se a receber espíritos infelizes ou enfermos decididos a trabalhar pela própria regeneração. Criaturas essas que se elevam a colônias de aprimoramento da vida superior ou que retornam à esfera dos homens para a reencarnação retificadora. Então, aqui, como nós tínhamos falado, então, eles vão para ali, decididos a se recuperarem, voltam para a Terra para
reparar os seus débitos, né? Ou se foram para lá em missão de suporte, missão de direção, podem sugerir, se não tiver débito anterior, subir para uma colônia, para uma outro tipo de missão. Então, no capítulo 1 aqui, capítulo 1, ele fala luz nas sombras. Então, ele é um estudo da situação espiritual da criatura após a morte do corpo físico. Então, eles têm um tipo de uma plataforma lá onde eles recebem, né, os recém-desencarnados, e eles estudam caso a caso, e o diretor Druso fala, né, a André Luiz e Hilário, sobre a Terra. Então, acresce notar que a Terra é vista sob os mais variados ângulos, de lá eles analisando a Terra. Para o astrônomo, é um planeta a gravitar em torno do Sol. Para o guerreiro, é um campo de luta em que a geografia se modifica à ponta de baionetas. Para o sociólogo, é amplo reduto em que se acomodam raças diversas. Mas, para nós, é valiosa arena de serviço espiritual, assim como um filtro em que a alma se purifica, pouco a pouco, no curso dos milênios, acendrando qualidades divinas para a ascensão à glória celeste. Por isso, há que sustentar a luz do amor e do conhecimento no seio das trevas, como é necessário manter o remédio no foco da enfermidade. Então, é necessário ter um posto de socorro desses, né, que é como um remédio para esses espíritos necessitados. Quem quiser parar a qualquer momento, aí o Marco me avisa. Se quiser fazer algum comentário. Vamos seguindo, então. Dá. Então, aí o Hilário e o André Luiz, né, gostam de fazer perguntas. Então, eles estavam lá dentro deste posto, dessa mansão da paz, e lá fora tem aquela tempestade, né, naquela escuridão, naquela imensidão, aquelas nuvens, e houve uma tempestade naquele momento. E a tempestade varre como folhas espíritos, né, que se encontram perdidos. Então, eles encontraram este posto, estavam na sua volta, e dentro da mansão enxergava lá fora os espíritos desesperados querendo entrar na mansão. Então, aí ele pergunta assim, por que não descerrar as portas aos que gritam lá fora? Não é esse um posto de salvação? Aí o instrutor responde, sim, respondeu o instrutor, sensibilizado, mas a salvação só é realmente importante para aqueles que desejam salvar-se. Para cada túmulo, a surpresa para mim mais dolorosa foi essa, o encontro com feras humanas que habitavam o templo da carne, a feição de pessoas comuns. Então, se acolhidas aqui sem a necessária preparação, atacar-nos-iam de pronto, arrastando-nos ao Instituto de Assistência Pacífica, arrasando-nos. E não podemos esquecer que a ordem é a base da caridade. Então, não tinha como atender todos aqueles espíritos que estavam ali. Né? Como a gente sabe, que a gente lembra do nosso lar, onde, quando o próprio André Luiz foi recolhido, ele estava numa zona dessas, né? Então, ele só foi atendido quando ele realmente queria, quando ele conseguiu elevar o seu pensamento e enxergar os irmãos que estavam ali para poder salvar. Então, esta turba, essa multidão, não tinha como ser assistida naquele momento. Mais adiante, vocês vão analisar aqui. Próximo slide, então. Então, a lei de ação e reação. Quer dizer, então, disse por minha vez o André Luiz, que não basta a romagem de purgação do espírito depois da morte nos lugares de treva e padecimento para que os débitos da consciência sejam ressarcidos. Então, não basta que fique purgando por anos ali, né? Não basta para que sejam ressarcidos perfeitamente. É claro que não, né? O desespero vale por demência, que as almas se atiram nas explosões de incontinência e revolta. Não serve como pagamento nos tribunais divinos. Não é razoável que o devedor solicite com gritos e impropérios os compromissos que contraiu
mobilizando a própria vontade. Então, não tem como ganhar no grito, né? E o Hilário, se as almas encarnadas pudessem morrer no corpo alguns dias por ano, não à maneira do sono físico em que se refazem, mas com plena consciência da vida que as espera. Isso dificilmente, né, aconteceria, porque a gente sonha, a gente volta para o corpo e às vezes não consegue decifrar aquela mensagem, né? Então ele está pensando se pudesse a gente ter essa consciência, não seria possível, né? Porque senão seria um grande, vamos dizer, um grande benefício para alguns que conseguissem fazer esse tipo de coisa, né? Então Deus trabalha igual com todos, não dá privilégio para ninguém. Sim, ajuntou o orientador, e isso realmente modificaria a face moral do mundo. Entretanto, a existência humana, por mais longa, é simples aprendizado em que o espírito reclama benéficas restrições para restaurar o seu caminho. Usando a nova máquina fisiológica entre os semelhantes, deve atender à renovação que lhe diz respeito, e isso exige centralização de suas forças que transitoriamente se afeiçoam. Aqui aparece na minha frente que eu não consigo ler. Então, não é possível que a gente tenha tantos benefícios assim, né? A gente tem que lutar, trabalhar e procurar melhorar. Então, ele pergunta... Lucy, desculpa. Oi. Lucy, vou tentar te ajudar. Nessa faixinha que tem aí, tá escrito ocultar. Aperta no ocultar. Ótimo. Obrigada, Tá Cris. bem. Agora sim. Então, aqui. Quem são esses atormentados espíritos? Então, ele perguntou, curioso lá, quem são esses atormentados? Aí ele responde, o Druso responde para ele, posso adiantar-lhes que as densas trevas em torno somente conduzem as consciências que se entenebreceram nos crimes deliberados, apagando a luz do equilíbrio em si mesmas. Então, são todas consciências culpadas. Cada ser está jungido por impositivos da atração magnética ao círculo de evolução que ele é próprio. Então, estão presos à própria consciência. Nas zonas infernais, apenas residem aquelas mentes que, conhecendo as responsabilidades morais que lhes competiam, delas se ausentaram deliberadamente, como o louco propósito de ludibriarem o próprio Deus. Então, é forte essa declaração do Druso, né? Então, cada um, né, com a sua consciência, cada um vai para onde a sua consciência mandar. Abre os olhos e vai para onde está o seu coração. Aí, no capítulo 8, então, fala do preparativo para o retorno, porque os espíritos vão para lá, começam, né, dessa forma, são recebidos pela própria vontade, e lá eles ficam trabalhando, né? Começam que nem no filme Na Solar, começam de padioleiros, né, enfermeiros, de auxiliares da limpeza, e depois vão crescendo e até conseguirem autorização para reencarnar. Então, na mansão também se estuda. Então, nós vamos falar do caso Antônio Olímpio, né, onde a gente vai ver a irmã Alzira, que é casada com Antônio Olímpio, irmão de Clarindo e Leonel. Então, esse Antônio Olímpio está há anos desencarnado, e como a consciência dele estava tão ocupada, ele está nessas zonas inferiores e foi acolhido pela Mansão Paz. Então, estão estudando o caso dele e preparando uma nova encarnação. Mas, para isso, André Luiz e o Hilário, e mais o Silas, que é o assistente, eles vão lá examinar o caso do Antônio Olímpio. Depois do Antônio ter falado toda a vida dele, eles vão aqui na Terra observar como está, então, a família do Antônio Olímpio. Então, o Antônio Olímpio confessou que matou os irmãos afogados, né, porque ele queria ficar com as terras todas para ele. E logo depois que ele matou os irmãos, alguns anos, os irmãos, obsidiando a mulher dele, a dona Alzira, eles mataram ela afogada também no mesmo lago que o Olímpio matou eles. Então, todos os desencarnados, então morreram todos,
os irmãos prenderam Olímpio, procuraram ele, né? Prenderam, estavam obsidiando, então, o filho do Antônio Olímpio, que era casado agora, que morava nas terras dos irmãos. Então, eles estavam lá, né, obsidiando eles, e o Luiz, no livro descreve, assim, um cenário horrível, um cenário de avareza, de abandono, uma propriedade suja, sem cuidado. Então, estava o Luiz, e tinha um filho, e a esposa viviam ali. Então, o Silas, o Hilário e o André Luiz, né, eles foram visitar essa família, foram lá na terra, né, observando a reunião familiar na terra. Enquanto isso, os irmãos desencarnados, obsessores, estavam lá e reuniam mais uma grande junção de espíritos também do mesmo nível deles. Mas, neste momento, o Antônio Olímpio já tinha sido resgatado pela Mansão Paz. Então, esses irmãos estavam sempre lá na Terra agora, né? Então, eles estavam só com a sua atenção ali no sítio do Luiz, que é o filho do Antônio Olímpio. E aí eles diziam, entre outras coisas, porque o livro é bastante extenso, eles vão pagar o que nos devem, né? Então, eles ficavam ali querendo a terra do Luiz, né? Querendo que ele morra. Aí o Silas, né, vendo toda aquela situação, com aquele jeitinho dele, entre outras coisas, ele falou para eles, né, um jeito, com uma certa superioridade moral, né, e ele diz assim: sim, pagar é verbo próprio. Portanto, como pode o devedor resgatar-se quando o credor lhe subtrai todas as possibilidades de solver os débitos? Aí os irmãos ouviram essa argumentação e acharam que era um espírito obsessor bem mais evoluído que eles e prestaram bem atenção no que o Silas estava fazendo, estava falando para eles. Então, para sensibilizar os dois irmãos, o Silas contou a sua própria história. O Silas também, né? O Silas, quando ele estava na Terra, ele era um rapaz muito rico, tinha o pai e a mãe dele, aí a mãe dele faleceu, o pai dele casou de novo com uma moça, e ele, muito ligado às coisas materiais, não queria dividir a herança dele com a nova madrasta, né? E então ele acabou fazendo uma intriga entre a madrasta, arrumou um primo que era já era namorado da madrasta, pegou e fez com que o pai visse. E aí o pai ficou alucinado e acabou matando a madrasta com veneno, aos pouquinhos. Então acabou, e depois acabou morrendo. Aí o Silas ficou sozinho com toda a herança e ficou curtindo a vida lá, né, até que, diz o livro, que até uma certa vez ele tomou remédio, tomou o próprio veneno que o pai dele tinha dado para a madrasta, morreu sem querer, mas acabou morrendo. Então, com todos na vida espiritual, Então, nesse slide, o Silas continua dizendo para os irmãos que estão ali naquele sítio, obsidiando o Luiz, diz assim: que a nós mesmos cabe sanar os males de que somos autores, não há dúvidas. Entretanto, se nos compete retificar hoje uma estrada que ontem desorganizamos, como proceder se nos decepam as mãos, né? Aí ele estava dizendo pro Leonel e o Clarindo que como que eles vão querer que o Luiz pague alguma coisa se o Luiz está com as mãos atadas, se está obsidiado, se o Antônio Olímpio já desencarnou, eles não têm espiritualmente ali, né, eles espíritos encarnados, fazer com que o Luiz pague. Então ele começou a explicar para eles, né, que o próprio Cristo aconselhou: ajudai os vossos inimigos. Ele usou, o Silas usou essa palavra ajudai, porque se ele usasse amai os vossos inimigos, o Clarindo não ia entender, nem o Leonel. Então ele resolveu trocar a palavra de amai os vossos inimigos para ajudai os vossos inimigos.
Ajudai os vossos inimigos para que possam pagar as dívidas em que se emaranharam, restaurando o equilíbrio da vida, da qual tanto eles quanto vós sereis beneficiados pela paz. Então, ele estava tentando explicar para esses obsessores que somente a paz, somente a concórdia ia conseguir com que ficasse tudo bem, que o Luiz não tinha condições de pagar alguma coisa, que eles estavam desencarnados e o Luiz estava ali, mas que teria jeito sim. Então, para que precisa nessa fase? O arrependimento, né, aí, que se dá tanto encarnado, como o Marco explicou antes, como desencarnado. De preferência, o arrependimento se dá nesta vida, mesmo para que a gente já possa pular algumas etapas e já desencarnar já com menos um problema para resolver. Segundo, a expiação, né, que seria resolver, pagar o problema. O que eu vou fazer para isso? E a reparação. Então, uma nova encarnação para reparar o erro da fascinação pelo ouro. Então, teriam que planejar, então, uma nova reencarnação para todos eles. Por quê? Porque o devedor, o Antônio Olímpio, né, está inelutavelmente ligado aos interesses dos credores. Enquanto eles não se resolverem, eles vão ficar, assim, interligados. Silas estava na mansão, no caso do Silas, ele estava na mansão da paz já fazia 30 anos. E já havia encontrado o pai, a mãe, e ainda faltava encontrar a madrasta, que havia feito, né, aquela que ele havia feito muito mal. Precisavam vir juntos para reparar os erros do passado. Então, ele estava ali há 30 anos, trabalhando, né, começou trabalhando, com uma intenção de reparar. Então, Hilário pergunta para ele assim, os benfeitores que atualmente lhe acompanham não sabem onde ela está? Ele responde, sim, eles sabem, mas eu tenho que achar com meus próprios recursos, entende? Assim como na Terra, o professor não pode chamar para si os deveres do aluno. Os benfeitores concedem-me luz interior para que eu sinta e reconheça minhas fraquezas, e auxiliam-me à renovação, a fim de que eu possa demandar com mais decisão e facilidade a meta que me proponho atingir. Mas, em verdade, o serviço de meu resgate é pessoal e intransferível. Então, todos nós temos o auxílio, né, dos benfeitores, que nos mostram, que nos intuem, mas quem deve fazer o movimento, né, é cada um de nós. É intransferível, eu não posso fazer um movimento pelo outro. Então, Silas dizendo, ajudando Clarinho de Leonel naquele momento, Silas ampliaria seus méritos e conseguiria achar a sua madrasta e concretizar seus planos de reparação. Então, veja a importância. Ele estava lá há 30 anos, quantas pessoas, quantos espíritos, quantos casos ele conseguiu, né, atender, auxiliar, né, quantos espíritos lá. Então, neste momento, ele estava ajudando Clarinho de Leonel, no caso Olímpio. Aí André Luiz diz, oh meu Deus, quanto tempo gastamos para refazer às vezes a inconsequência de um simples minuto? Né? Às vezes alguma coisa impensada, alguma coisa de minutos reverbera para uma vida toda e quantas centenas de anos é preciso para reparar. Aí Silas fala, né, é a lei de ação e reação. A ação do mal pode ser rápida, mas ninguém sabe quanto tempo levaremos para repará-la. Quanto tempo exigirá o serviço de reação indispensável restabelecimento da harmonia soberana da vida, quebrada por nossas atitudes contrárias ao bem? Então, ação em 1 minuto e a reação, quantos anos levaria? Neste caso de Silas, faz 30 anos que ele está lá, né, está buscando ainda e não acha a madrasta que ele vai ter, que ele tem responsabilidade. Então, Jesus disse, né,
reconcilia-te depressa com teus adversários, enquanto te encontras a caminho com ele, né? Te arrepende, né? E repara nessa vida. Esse é o ideal, né? É que o espírito algum penetrará no céu sem a paz de consciência. É mais fácil nos acertarmos com os desafetos enquanto encarnados do que quando nos achamos mergulhados nos devoeiros infernais. É mais difícil de nos achar depois, né? Tem que esperar, às vezes, anos e a gente não encontra, como o Silas aqui, que não consegue achar a Ida, a madrasta dele. Então, lá, vamos pular para o capítulo 10, né, e fala aqui sobre entendimento. Quem quiser falar alguma coisa, é só levantar a mãozinha. Na noite seguinte, então, retornaram à casa, eles voltaram à casa de Luiz e encontraram os irmãos mais calmos e sensibilizados com uma ideia de renovação que Silas tinha lhes ofertado no dia anterior. Aí, meu Deus, por que só conhecemos a alta virtude do perdão quando já nos enodoamos no crime, né? Na verdade, né, neste caso, eles, por falta de orientação, por estarem ali há anos, né, eles não tinham, não entendiam como o perdão era importante para sair daquela zona, né, que estava ali, daquela zona de crime. O processo para a nova reencarnação de Leonel, Clarindo, Antônio Olímpio e Alzira. Então, eles fizeram, então, um novo processo, né? Como que nós vamos reparar todo esse emaranhado? Alzira, né, que havia sido morta por eles, renasceria junto com Olímpio, e receberiam os irmãos como filhos, e lhes restituiriam o que tinham roubado deles. Então, Alzira viria como filha né, talvez como neta do Luiz, filho dela, aqui não dá detalhes, e eles restituiriam aos irmãos, então, todo aquele patrimônio, e também, além disso, cuidar deles, né, zelar por eles desde criança, né, ensinar, né, colocar Jesus no coração deles para que eles esquecessem essa loucura toda de obsessão e de vingança. Mas, neste caso aqui, mas antes, como os irmãos seriam filhos deles, os irmãos foram internados na mansão Paz por 25 anos, para aplainar os caminhos para a volta ao corpo físico. Então, eles ficaram ali, estudando, trabalhando, né, se melhorando, ajudando no que eles podiam, para permaneceram num estágio para depois reencarnar. Olímpio, depois de se reconciliar com os irmãos, renasceria em 3 anos, e depois iria a Alzira, né, para receber os filhos lá, como filhos, os irmãos que eles haviam desviado do rumo. Aí ele pergunta, mas por que a diferença de tempo de recuperação? Porque um ficaria 25 anos, por que o Antônio Olímpio já ia de vez e depois a Alzira? O Olímpio, então, o mais culpado dos 3, iria reencarnar na mesma família que ele prejudicou e consertar seus erros. Os irmãos Leonel e Clarindo têm atenuantes, agiram no pesadelo do ódio, traumatizados de pavorosa dor. Eles padecem de angústia e remorso e terão que reparar em momento oportuno, mas ainda assim são credores do irmão que lhes retardou os passos evolutivos. Alzira já havia conseguido entesourar bastante amor para entender, perdoar e auxiliar. Ela se comprometeu em ajudar o esposo, o filho Luiz e os cunhados. Porque quanto mais amor puro no espírito, mais amplos recursos da alma perante Deus. Então, a Alzira já tinha, nesses mais de 30 anos ali, né, ela já tinha desencarnado, adquirido, né, consciência espiritual, já tinha trabalhado muito junto com Silas por ali, já tinha adquirido muito amor, né, e amplos recursos, então ela poderia, e já estava na hora de reencarnar sem problemas. Lá no capítulo 20, uma comovente
surpresa, né, no capítulo 20, deixa eu ver que horas são. Comovente surpresa, então. Foi assim que certa noite, para nós, inesquecível, pobre mulher cadaverizada foi trazida pelos enfermeiros à sala de nossas atividades habituais, para o socorro necessário. O corpo, seviciado de imundos trapos, mal cobriam as mãos, cujos dedos terminavam em forma de garras, e o semblante completamente alterado por terrível hipertrofia, falavam sem palavras dos longos tormentos que fora vítima. Então, isso, no momento que eles estavam trabalhando, Druso, Silas e André Luiz e o Hilário, né? Então, eles recebiam, né, espíritos todos os momentos, mas o Druso, como diretor da mansão, ele sempre trabalhava junto, né? Em alguns momentos ele tinha ali para trabalhar. Então, nesse momento, o Druso estava ali e foi receber uma dessas vítimas. Via-se claramente que Druso interferia no córtex encefálico, incentivando ao necessário despertamento. O Druso estava dando passe, né, na moça. Foi então que a boca Rita, arrastada hipnoticamente à movimentação, descerrou-se de leve e gritou: Druso, Druso, compadece-te de mim. Surpreendidos, vimos o chefe da mansão cambalear, quase desfalecente, qual se fora atingido por invisíveis raios de angústia e morte. Mas a estupefação não atingira tão somente. Silas, fazendo-se lívido, avançou para ele, enlaçando-lhe o busto, como se ele temesse a queda inevitável. Veja a situação, né? Uma comovente surpresa. Quem será essa moça? Aí Druso fala: obrigado, Senhor, os penitentes como eu encontram igualmente o seu dia de graças. Agora que me devolves ao coração criminoso, a companheira que envenenei no mundo. Dá-me forças para que eu possa erguê-la do abismo de sofrimento a que se precipitou por minha culpa. Quem será essa moça? No dia seguinte, entretanto, Silas veio ao nosso encontro, tocava-se da alegria misteriosa de quem solucionara um problema longamente sofrido. Então, lembrando-nos no estudo da lei de causa e efeito, explicou-se rápido. Druso e ele tinham sido pai e filho na existência última, e tendo ambos recebido a necessária permissão para trabalhar em busca de Aida, cuja perda haviam provocado, devotavam-se a serviço da mansão sob beneplácito de amigos do plano superior, ao preço de tremendas lutas na própria recuperação. Chegaram a conquistar amizades sólidas, experiências notáveis. Contudo, a recordação da jovem sacrificada constituía-lhes envenenamento acúleo nos refolhos do ser. Assim, era que para mais ampla elevação da luz infinita, necessitavam ressarcir o infamante débito. Vocês podem ver, então, que aqui o Druso estava há 50 anos, o Sila há 30 anos, e depois de muitos anos de serviço, eles conseguiram, né, por mérito deles, assim, reconhecer ou receber a Aida para que eles pudessem fazer uma nova proposta encarnatória, né, uma nova encarnação. Alguém tem alguma coisa a fazer, alguma consideração sobre essa história? Ninguém? Está todo mundo querendo ouvir a minha voz? Marco. Eu acho que aqui ninguém levantou a mão, Luci. Estão gostando da história, então. É. Então, Tá. Então, depois, já que não vai dar tempo, eu acho, de fazer, porque são 20 minutos, mas eu vou só falar por
Neste livro ainda tem muitos casos, muitas histórias ainda. Temos um exemplo de uma dívida agravada, né? E um outro estudo, né, do Hilário e do André Luiz, que, vindo para reparar, a pessoa repetiu o erro. Um débito estacionário, né, e no qual o espírito estava escondido no corpo, num processo de hibernação espiritual. E essa pessoa, esse espírito, ele tanto fazia mal para os encarnados como os desencarnados, e resolveram, então, colocar ele num corpo onde ele ficasse preso, escondido, para o seu próprio bem. Um resgate interrompido, né, quando um assunto, esse aqui do livro, fala que a pessoa desertou dos seus compromissos assumidos. Débito aliviado, quando, trabalhando abnegadamente na construção do bem, teve seu débito aliviado, diminuído, né, sanado. Uma dívida expirante é quando o seu credor, com absoluta magnanimidade, quando esquece as nossas ofensas, quando a nossa dor não gera novas dores, e a nossa aflição não cria aflições naqueles que nos rodeiam. Nossa dívida está em processo de encerramento. Sempre que o enfermo sabe acatar os celestes desígnios entre a conformação e a humildade, traz consigo o sinal da dívida expirante. Então, é muito interessante isso aqui, né? Quando a gente sabe ser resignado, e na nossa vida, né, a gente esquece as ofensas, né, quando não geramos dor a ninguém, né, quando a nossa aflição não cria aflição em ninguém, né, nós estamos em processo, né, de crescimento, em processo de iluminação. Então, as nossas dívidas, muitas vezes, são expiradas, né, algumas dívidas, outras, dependendo, né, a gente desencarna e depois a gente vai fazer a contabilidade para ver o que mais a gente tem que resolver aqui na Terra. Então, é muito interessante isso aqui, ó. Eu vou repetir a frase. Sempre que o enfermo sabe acatar os celestes desígnios entre a conformação e a humildade, traz consigo o sinal da dívida expirante. Então, aqui eu fiz uma telinha sobre evolução espiritual. E eu coloquei hoje ali do lado, porque essa evolução, esse toque de alma, essa iluminação, é hoje, né? Não é para amanhã, é para hoje, neste momento, né? É para agora, é urgente isso. Nós estamos na nossa melhor encarnação, com as melhores instruções que a gente pode ter, então é para agora. Então, a cada nova encarnação, que é uma nova oportunidade que Deus nos dá, temos um novo projeto evolutivo, usando como critério o nosso livre-arbítrio e usando o nosso tempo de esforço pessoal na construção do nosso destino com o amparo da espiritualidade. Então, assim, também, repetindo o que o Marco falou no estudo passado, né, tempo de esforço que nós nos damos, tempo de esforço pessoal na construção, na leitura, na tentativa de praticar, né, praticar o que a gente aprendeu nos livros que a gente está aprendendo, né, então, na construção do nosso hoje, para que ele reflita no futuro, né, sempre com o amparo da espiritualidade, ou seja, eles nos amparam, eles nos intuem, mas eles não fazem nada por nós, estão sempre amparando, mas a vontade e as atitudes são todas nossas. Então, é o esforço pessoal e as reencarnações, que são oportunidades igualitárias que Deus nos concedeu, que concede para todos nós, espíritos culpados, não culpados, espíritos devedores, muito devedores, pouco devedores, né? Este está no livro Mecanismo da Mediunidade, capítulo 1.
esse esquema aqui, é muito interessante, né? Então, nós temos que agradecer ao nosso passado, né, o que nós aprendemos, olhar para o futuro, para que seja feito diferente, mas estando no hoje, no presente, nos esforçando e construindo o nosso destino, né? Amparado pela prece, amparado pelos bons espíritos, né? Nessa oportunidade divina que é a nossa encarnação. Então, antes de eu terminar, que tem aqueles casos ali que como vocês estão tão quietinhos, eu resolvi que eu não vou falar sobre aqueles casos ali, eu gostaria de saber o que vocês acharam. Então, eu vou ler gostei muito dessa imagem que o Marco postou, achei muito interessante ali, exemplifica bem, né, nós como pais e mães, né, nós temos ali, ó, o dever, o carinho de que nossos filhos, né, nós vamos ser cobrados, o que nós fizemos com os filhos que nos foram confiados. Então, nesse livro, Ação e Reação, o André Luiz, em síntese, demonstra-nos que as nossas possibilidades de hoje nos vinculam às sombras de ontem, exigindo-nos trabalho infatigável no bem, para a construção do amanhã sob as bases redentoras do Cristo. Então, nós temos a base a gente já sabe, né? O esforço a gente tem que ter, né? O esforço e o modelo é o Cristo. Então, na primeira carta de Pedro, ele já fala, né, que Jesus disse que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, todos esses pecados, esses temas que a gente conversou ali, só pedindo uma nova reencarnação, né, uma nova oportunidade a Deus, e para a gente poder reparar todos esses pecados, esses dramas, né, e a gente, na nossa família, a gente sabe que estamos todos juntos, né, para refazer tantas coisas erradas, tantos equívocos, tantos erros que nós fizemos. Então, eu gostaria que alguém quiser fazer algum comentário, nós temos ainda alguns minutos aqui, 10 minutos. A fila, Luci, é o Jairo, depois a Cris, depois eu. Mas muito bom, Lucia, este estudo, né? E eu não me canso, né, de trazer sempre um pouco daquilo que o Chico sempre nos apresenta, né? E eu lembro de quantas mães, muitas vezes, né, Luci, pessoal, procurava o Chico para poder compreender por que determinadas situações de deficiência física e psicológica dos seus filhos, né, traziam tanto sofrimento para elas, né, naquele cuidado necessário que os filhos exigiam devido às sequelas, enfim, né. E aí a gente vê o quanto a doutrina espírita, ela nos revela essa ação da justiça divina, né? Do quanto muitas vezes a gente olha para um idoso e vê o quanto muitas vezes aquele quadro é difícil, de dependência, de dificuldade, mas o quanto aqueles minutos mergulhados, né, no corpo denso, eles são tão significativos para a evolução espiritual, como você trouxe, né? Às vezes em 1 segundo, 1 minuto, a gente comete determinado delito que vai reverter, vai reverberar numa condição tão difícil para o espírito, né, no futuro. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha essas crianças que estão passando por tantas dificuldades, né, fisiológicas, ou os idosos, e aí se traz muitas vezes aquele questionamento da eutanásia, né, para poder acelerar o processo, de diminuir o processo de sofrimento, e a gente entende também que aqueles minutos, aquele breve tempo, né, naquele corpo físico também vai trazer tantos benefícios para o espírito ao desencarnar. Então, quanto a bênção da doutrina espírita, ela nos traz aquilo que Jesus sempre
traz na sua lei divina, né, que é o Consolador prometido, né, o quanto este consolo, que não é um estagnamento, mas é uma condição de compreensão de toda a dor humana, de todo o sofrimento humano, né? Então a gente se resguarda emocionalmente muitas vezes, né? Porque a área do serviço social é uma área que enfrenta e vê tanta luta, né? Tanto sofrimento humano. E aí, se a gente não tem esta compreensão da justiça divina, como você trouxe aí a partir da reencarnação, que é uma lei fundamental, a gente não dá conta de viver a vida na Terra, né? Então, esta é realmente a fé que nos impulsiona para frente. E este Consolador prometido, né, que quando Jesus traz que o jugo é leve e é suave, e a gente entende que o jugo é aquela canga que se coloca, né, numa parelha de bois, o significado da palavra jugo, e é um tema tão interessante porque aquela parelha ela só é puxada por 2 bois, né? Então, quando muitas vezes a gente tem que fazer essa caminhada árida, né, de algum resgate, de algum significado em família, né, de alguma dor, é lembrar que nós estamos sempre com alguém nos ajudando a puxar a atração, né, da vida, da roda do nosso passado. Ou é uma mãe, ou é um pai, ou um amigo, ou o próprio companheiro da doutrina espírita que está conosco, né, puxando, nos ajudando. E é Jesus presente. Muito bom estudo. Parabéns para nós. Obrigada. A Cris e... Né? Isso aí. Lucy, eu estava comentando aqui com o Marco, com uma perspectiva da ação e reação também, que às vezes a gente não se dá conta, que talvez até seguindo no pensamento do que eu comentei no estudo anterior, de que a gente vem numa família e tem os exemplos e tal, e às vezes segue esses exemplos, outras vezes usa o discernimento para melhorar, né, essas ações. E eu acredito que a gente sempre faz. Me escutam? Tá, então, com relação a isso, um espírito ele não retrocede a evolução, mas quanto mais a gente caminha em direção a melhoramento, as reações dos nossos atos vão ser agravadas, né? Por exemplo, se há 10 encarnações atrás eu assassinasse alguém, provavelmente eu teria ignorado ou não conhecido diversas situações, diversas questões. Inclusive, eu estaria inserida numa outra sociedade que talvez, dependendo da situação, até fosse atenuada esse assassinato. Hoje, com um melhoramento maior, com um caminho trilhado em direção ao bem, supostamente, né? Se eu viesse assassinar uma pessoa, a minha reação ela seria extremamente agravada com relação à anterior, né? Então isso a gente deve se dar conta. Nós não retrocedemos, mas as nossas faltas elas têm um reflexo, elas têm uma reação agravada exatamente por a gente não se encontrar mais numa situação de ignorância, né? De determinadas situações. Era isso. Obrigado, Cris. Agora é a minha vez. Agora é a tua vez. Lucy, muito bom estudo. Eu sou suspeito para falar que esse livro foi dos meus favoritos dessa série do André Luiz, né? Que ele é bem interessante e traz muitos exemplos, né? Aquilo que a gente estuda a teoria, assim, ele traz casos práticos, né?
e daí eu acabei não te interrompendo ali no meio para não romper o fluxo, né? Mas uma questão que é interessante de chamar a atenção ali, né? É que aqueles espíritos sofredores que ficavam em volta da mansão, não é? Eram espíritos, ele cita ali, né? Que eram espíritos que não eram mais ignorantes, né? Eles eram esclarecidos e pelo livre-arbítrio deles, eles causaram o mal, né? Então, isso aí é uma questão que a gente tem que cuidar mesmo, essa questão do nosso livre-arbítrio, nosso conhecimento, né? Mas o que eu achei mais interessante, importante de comentar com relação a esse livro e a vários outros dessa série aí do André Luiz, não é? É que a gente vendo as histórias, né? Ele tem um enredo que o Druso aparece ali, né? Como um mentor, vamos dizer, evoluidíssimo e trabalha sempre para o bem, sempre há 50 anos, né? Naquela mansão ali, né? Ajudando uma infinidade de espíritos que passam pela mansão e vai resgatando e vai auxiliando, não é? Mas o interessante é o seguinte, que por mais que ele tenha todo esse, vamos dizer, esse merecimento por esse trabalho, a dívida dele, né, ela só vai ser quitada na carne, né? Ele passou esses 50 anos ali, o Silas, outros 30 anos, mas eles vão ter que reencarnar de novo, né, com que foi madrasta do Silas ali, né, para poder recuperar vamos dizer, resgatar a dívida deles, né, que é justamente aquilo que a gente estudou no estudo anterior ali do Consolador, não é? Que a gente passa por esse período de aprendizado e iluminação na erraticidade, mas a prova mesmo, ela é no plano físico, no plano material, né? Então, que a gente use esse conhecimento para pensar bastante as nossas relações, né? As nossas relações familiares, relações de amizades, relações daquelas pessoas que a gente não se leva tão bem, não é? Que pode se dizer que são inimigos, não é? E pensar na bênção que é a gente estar aqui justamente com eles para recuperar, não é? Resgatar os nossos próprios débitos, não é? Que abençoado o véu do esquecimento, né? Mas quantos de nós já cometeu tanta atrocidade como essas que tem no livro, né? Então, é isso aí, é dar valor para essa oportunidade e tentar fazer o melhor possível, né? Da minha parte era isso, então, sim, obrigado. Que bom que realmente conforme as nossas dívidas, o nosso resgate aqui, né? Então, aqui que é a nossa oportunidade. Então, agora a gente já sabe, né? Estando aqui é a oportunidade, é o hoje, é o agora, que a gente tem que trabalhar para reparar nossas dívidas. Procurar não fazer outras, né? Trabalhar para nós, para a nossa evolução e para os que estão conosco, né? Ombreando conosco essa encarnação. Para finalizar, eu gostaria de ler a prece do Druso, tá? Então, vou ler a prece do Druso, que depois de encontrar a Ida e depois de saber que agora, finalmente, ele conseguiria reparar, né, todo aquele drama que ele tinha 50 anos, ele fez uma prece na despedida, então, que ele iria preparar sua nova encarnação. Então, Druso clamou humilde: Senhor Jesus, neste instante em que te oferecemos o coração, deixa que nossa alma se incline, reverente, para agradecer-te as bênçãos de luz que
que a toca incomensurável bondade aqui nos concedeu em 50 anos de amor. Tu, mestre, que ergueste Lázaro do sepulcro, levantaste-me também das trevas para a alvorada remissora, lançando no inferno de minha culpa o orvalho de tua compaixão. Estendeste os braços magnânimos a meu espírito mergulhado na lodosa corrente do crime. Trouxeste-me do pelourinho do remorso para o serviço da esperança. Reanimaste-me quanto minhas forças desfaleciam. Nos dias agoniados, foste o alimento de minhas ânsias. Nas sendas mais escabrosas, eras em tudo meu companheiro fiel. Ensinaste-me sem ruído que somente através da recuperação do respeito a mim mesmo, no pagamento de meus débitos, é que poderei empreender a reconquista de minha paz. E confiaste-me, Senhor, o trabalho neste pouso restaurador, com assistência constante de tua benevolência infinita, a fim de que eu pudesse avançar das sombras da noite para o fulgor de novo dia. Não permitas que o reconforto do mundo me faça esquecer-te e constrange-me ao convívio da humildade para que o orgulho me não sufoque. Dá-me a luta edificante por mestra no meu resgate, e não retires o teu olhar sobre os meus passos, ainda que para isso deva ser o sofrimento constante a marca de meus dias. E, se possível, deixa que os irmãos desta casa me amparem com os seus pensamentos em oração de auxílio, para que no pedregoso caminho da regeneração de que careço, não me canse de louvar-te o excelso amor para sempre. Calou-se Druso em pranto. Que assim seja. Amém. Assim seja. Que assim seja. Então, muito obrigada a todos. Deixa eu ver onde é que eu tenho que entrar aqui agora.